Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus. Gostaria hoje de deixar uma simples e rápida meditação daquilo que Deus tem colocado e falado ao meu coração. Para isso, eu gostaria de ler no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículos 12 e 13 apenas. Está escrito: Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Amém? Palavra que veio ao profeta Jeremias, um profeta que eu particularmente admiro muito, um profeta que foi chamado em uma época onde todos diziam que o juízo não iria vir, de que Deus amava muito o seu povo para lhe tratar com juízo, que Deus havia escolhido a sua cidade santa, Jerusalém, que Deus gostava muito do seu templo, da sua casa, mas nada disso foi segurança para o povo quando Deus decide castigar o povo. Então Deus levanta Jeremias como profeta, Deus o chama, Deus o capacita, Deus o vocaciona para que ele possa, como profeta, no meio do povo, anunciar os juízos de Deus. E a primeira mensagem que Jeremias prenuncia como porta-voz de Deus na terra, é Deus falando através da sua boca que ele quer pleitear com o povo, ou seja, ele quer arrazoar, ele quer discutir, ele quer sentar numa mesa de discussão, numa mesa de debates, e ele quer argumentar com o povo aquilo que está acontecendo. Quem sabe o povo possa ganhar na argumentação, quem sabe o povo possa ter bons indicativos para que Deus então mude de ideia e aquilo que planejava destruir, ele não faça mais. Deus está dizendo, quem sabe vocês conseguem me convencer ao contrário. E aí ele vai dizer, na passagem que nós lemos, será que poderia alguma nação trocar um Deus falso, um Deus fake, por um outro? Não, as nações não fazem isso. As nações adoram pau, pedra, barro, argila, mas eles não trocam os seus deuses. Eles são apegados aos seus deuses. Os demônios, através desses deuses, como nós aprendemos na Bíblia, fazem com que eles sofram, fazem com que eles padeçam, mas ainda assim eles amam e veneram os seus deuses. Foi assim, é assim e sempre será assim. E na época de Jeremias acontecia isso. Um mundo politeísta, um mundo idólatra que adorava muitos deuses. Mas Deus chama Israel e principalmente Jerusalém, porque Jeremias é enviado por Deus para Jerusalém. Eu devo lembrar que Israel já havia caído. O povo do norte já havia sido levado para a Assíria. E agora o juízo estava vindo também para o sul, para Judá e para Benjamim. E a cidade santa de Jerusalém não ficaria de fora do juízo de Deus. E também não ficaria de fora do juízo de Deus o templo de Deus dentro de Jerusalém. Jeremias vai dizer em uma outra ocasião
templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Esse era um ditado que o povo costumava falar, dizendo, aqui é casa de Deus. Deus nunca vai fazer nada contra a sua própria residência. Mas Jeremias disse, não fiquem dizendo isso, porque o juízo de Deus vai chegar no templo do Senhor. E nós sabemos que, durante a vida de Jeremias, os seus juízos, as suas profecias, começam a se cumprir uma a uma. Mas nesse prenúncio, nesta primeira profecia, Jeremias, ele diz, olha, céus, eu quero que vocês se espantem, fiquem horrorizados por aquilo que eu vou dizer. O mundo espiritual, ele não entende e não compreende o mundo material, principalmente porque o mundo espiritual consegue enxergar as coisas espirituais, consegue ver Deus, e eles não entendem como tanto amor de Deus é tratado com tanto desprezo como foi no caso de Israel. E Deus está dizendo, horrorizai-vos, escandalizai-vos, espantai-vos, porque o meu povo fez duas maldades. Veja que não é por uma lista grande que nós seremos julgados e sentenciados por Deus. Para nós, basta que nós rejeitemos o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós possamos, estarmos tremendamente perdidos. Só basta isso. Para Israel, o pecado era a idolatria. Mas a idolatria ela tinha essas duas vertentes que Deus está dizendo. A mim me deixaram. Eles deixaram de se relacionar comigo. Eles deixaram de querer estar comigo. Eles deixaram de me buscar, de buscar a minha face. Lá, quando eu prometi para Salomão, lá atrás, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e obedecer a minha palavra e deixar de pecar e obedecer meus mandamentos, eu ouvirei do céu, eu virei, eu sararei a sua terra, eu curarei as suas feridas. Deus havia prometido, era uma promessa de Deus, e o povo, neste momento, adorou a Deus, buscou a Deus, e as bênçãos de Deus foram derramadas sobre o povo, a ponto de que, na época de Salomão, Israel como nação gozava de uma liberdade plena. Nenhuma nação ousava ir contra Israel, porque Israel era uma espécie de nação dominante no mundo, era uma espécie de luz para as nações do mundo. Mas isso durou muito pouco. Na mesma época de Salomão, as coisas começaram a se deteriorar. E eu preciso dizer, com o próprio Salomão, que virou idólatra, que se desviou por um espaço de tempo, e o povo começou a segui-lo, e o povo começou a adorar outros deuses, a ter na sua casa imagens de escultura, e começou a adorar. E essa idolatria foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi ficando cada vez maior, em cada vez mais famílias, em cada vez mais casas. E aí veio Elias, Eliseu, combatendo essa idolatria, né? Combatendo Baal, combatendo Azerá, combatendo Ixtar, combatendo outros deuses. E isso foi numa crescente, até o ponto de que Deus não aguentava mais, e é por isso que ele vem com juízo. A mim me deixaram, eu, manancial de águas vivas. Deus, falando de si mesmo, dizendo que ele é o manancial de águas vivas.
uma fonte que jorra, uma fonte de água límpida. Por mais que qualquer sujeirinha ou poeirinha queira, não, ali logo se esvai, porque a fonte ela jorra uma água limpa. E todos aqueles que se banham nesta água são purificados, são limpos de toda mancha, de toda rusga, de toda sujeira. É uma fonte, ela é viva. Não é uma água parada, não é curva de rio, não é água empoçada, criando lodo, criando alga, criando outros tipos de detritos, onde para sujeira e tranqueira. Não, é uma fonte, a água vai jorrando, ela não para, ela vai descendo. Ela é um rio caudaloso e abundante, como vai nos dizer Ezequiel, a ponto de que nós temos que passar com o nado. A mim me deixaram manancial de águas vivas. Esse foi o primeiro mal. Essa foi a primeira coisa escandalosa, espantosa, horrível que os homens fizeram. Mas teve um outro mal que veio ainda advindo deste. E cavaram cisternas. Cavaram poços de água. Para você cavar um poço em busca de água, você vai fazer muita sujeira, você vai para baixo, muita lama, muita terra, muita poeira, e você vai ter que se cansar fazendo isso. Exige um esforço sobre-humano para fazer isso. A lei da gravidade está ali em ação para que você não alcance o objetivo. E Deus ele vai concluir dizendo: cisternas rotas, cisternas rasgadas, cisternas cheias de buraco, que não retém águas. Todo o nosso empenho, todo o nosso sacrifício, toda a nossa disposição, tudo aquilo que nós fazemos sem o auxílio divino, sem o contato com o divino, para nada adianta. São cisternas rotas que não retêm águas. Hoje você está alegre e amanhã já não está mais. Hoje você parece que matou a sede, amanhã você está com sede de novo. Hoje parece que você vai ter uma piscina, mas amanhã é só um banco de areia ou um banco de lama de novo, que você, se entrar, vai mais se sujar do que se limpar. Esse é o esforço humano sem Deus. Isso é o que nós somos sem Deus. É isso que Jeremias está dizendo ao povo, que quer que o povo entenda. Mas o povo não entendeu. O povo não deu ouvidos à voz de Jeremias. E o juízo veio, e o inimigo veio, e cercou a cidade, pôs fogo na cidade, destruiu o templo, e levou o povo da cidade que Deus amava cativo para a Babilônia. Não teve essa de cidade amada por Deus. Não teve essa de templo do Senhor, casa de Deus. Não teve nada disso. Quando Deus profere juízo, Ele fará o juízo acontecer, independente de qualquer circunstância. A palavra que eu deixo para você é que tenhamos cuidado de não deixarmos o manancial de águas vivas, de não trocarmos a fonte de água viva por qualquer outra poça qualquer, por qualquer poço de lama que a gente vê. Pode até parecer que nós estamos ganhando, mas não. Não estamos. Não existe outro lugar melhor para você e para mim do que estar na presença de Deus. Não existe outro lugar na terra que nós possamos verdadeiramente ser alimentados, nutridos, do que na presença de Deus. Todo e qualquer outro esforço é cavar cisternas rotas, que não retêm águas. Confie em Deus. Faça a sua oração para com Deus. Declare que Deus é a sua fonte. Declare que Deus
ele é a fonte de tudo aquilo que é bom em você. Que as águas vão se reter e vão se transformar num grande oceano, da qual você vai ter que passar por nado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. E não se esqueça de que quando Deus envia juízo, não existe nada, nem promessa, nem nada que possa interromper o juízo de Deus. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto Deus está falando, nós podemos nos emendar e nos consertar e nos encaminhar para onde onde Deus quer que nós estejamos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.